Oi, minhas divas estelares! Como é que vocês estão? Minhas lindas, minhas gostosas, minhas... Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço para que você se alinhe aqui comigo, se inscrevendo aqui no canal, deixe o seu brilho cósmico com o seu like e compartilhe esse vídeo com o universo para que mais estrelas possam se conectar aqui com o canal. Eu estou fazendo esse vídeo pela segunda vez. Eu gravei 30 minutos, mais de 30 minutos, e no final que eu acabei o vídeo, eu percebi que o fone não estava ligado. Eu falei tanta coisa legal. E como eu falei pra vocês, eu não faço roteiro nos vídeos, eu vou mais do que vem na minha cabeça. E nossa, eu acredito que foi muito legal, porque eu falei de forma tão... Mas tá, vamos fazer de novo. Olha, gente, isso é pra vocês verem como é que é foda quebrarmos um ciclo, véi. Porque acontece de tudo. O último vídeo que eu gravei... O último não, acho que foi o penúltimo, enfim. Mas teve um vídeo aí que eu gravei que foi de noite. E meus pais chegaram em casa. E não sei o que aconteceu, que minha mãe tava atacada. Acho que tava com o fio do cranco nos couros, porque o tanto que ela me interrompeu nesse vídeo e o tanto que eu mesma me interrompi nesse vídeo esquecendo o assunto, não tem noção. Mas isso tudo é pra eu ver se eu desistia de gravar, né? Porque naquele dia eu tinha que completar uma meta de 4 vídeos até o dia 13, né? E eu tava terminando, eu tava fazendo o 4º vídeo, né? E, enfim. E hoje eu tô lutando aqui contra as minhas vontades. Porque eu tô aprendendo a ser um adulto funcional. Um adulto responsável de si, que faz as suas coisas, vai atrás das suas coisas, conquista suas próprias coisas sem depender dos outros. E uma das coisas que eu sempre quis é fazer um canal. Deu vontade de chorar, que eu fiquei emocionada aqui do nada, que loucura. Mas enfim, a coisa que eu sempre quis foi fazer um canal no YouTube, gravar sobre assuntos que eu sei. Ou gravar expressando os meus pensamentos, sentimentos, enfim. E eu comecei a fazer isso há 2 anos atrás, /3 anos atrás, só que eu não continuei. Eu não continuei por muitas crenças na minha mente que eu tinha, né? Mas foi bom, porque eu acho que se eu tivesse ganhado reconhecimento naquela época, eu não saberia lidar com isso. Não saberia lidar com os comentários das pessoas. Foi me mostrado que eu tenho medo de ser vista. E com isso, eu me sabotava muito. E eu só soube disso depois que, né, tive terapiazinha com meus pais, né? Conversa com os meus pais e com as aulas que eles estavam tendo, estavam fazendo um desafio de 40 dias, mais ou menos. E foi nesse desafio, eu acho. Não, acho que foi no anterior. Mas enfim, foi por aí, nessas conversas que eu tava tendo com meus pais, que eu tive clareza de que eu tinha medo de ser vista. Pela exposição que eu teria em estar sendo vista. E a exposição que eu estaria me botando, né? As possibilidades de eu ser criticada, ou de eu falar algo errado, que as pessoas verem eu errando na minha fala, ou sei lá, enfim, não importa. Eu tinha muito isso. Hoje em dia eu tô lutando contra isso justamente gravando vídeos. E gravando vídeos desse jeito aqui. Sem roteiro. Porque eu não gosto de roteiro. Eu não gosto de fazer roteiro. Eu acho muito não natural, sabe? O que eu gosto no máximo é de ter uma palavra-chave, um tema. E de se inchar com esse tema. Mas roteiro eu não gosto. E eu não sei totalmente, ainda perfeitamente, falar sobre um assunto com uma linha de raciocínio. Eu tô aprendendo isso. Mas eu só tô aprendendo isso porque eu estou gravando os vídeos. Entende? Então, querendo ou não, eu vou dar umas erradas nas falas. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz eu não gostei. Eu achei muito feio algumas coisas nesse vídeo, da forma de falar, enfim, eu em si. Mas foi necessário.
foi super importante eu fazer esse primeiro vídeo para eu poder tomar coragem de quebrar esse ciclo. As pessoas da minha família, por parte de pai, têm a tendência de serem sustentadas pelas pessoas, de não conquistar as coisas por si mesmas, né? Percebi esse padrão ano passado, né? Com esclarecimento de meus pais, né? Quem mais seria? Com a ajuda dos meus pais, eu tive esse entendimento de que eu tenho esse padrão envolvendo dependência financeira. E, como eu falei, eu sempre quis gravar vídeos porque eu acho muito interessante compartilhar conhecimento através de conversas. Mas eu nunca soube fazer isso direito. E também, consequentemente, né? Querendo ou não, quando o canal monetizar, eu vou ganhar dinheiro com isso. E isso é um padrão muito forte da minha filha. Eu vou estar quebrando um padrão de geração familiar, sabe? E vai acontecer tudo possível para que eu desista. Hoje eu não queria estar fazendo vídeo. Não vou mentir, eu não queria estar fazendo vídeo. Não queria. Porque eu não tava afim, simplesmente. Mas eu tô fazendo porque eu tenho que quebrar também esse padrão interno de só fazer as coisas que eu quero fazer. E de viver uma vida no conforto. Eu posso ser sim uma vida confortável, mas fazendo o que eu gosto. E eu gosto de gravar vídeo. Não é como se eu estivesse fazendo obrigada. Eu gosto de gravar esses vídeos. Mas quando eu falo que não... antigamente, se eu falasse não vou fazer vídeo, não quero gravar vídeo, eu não ia gravar vídeo, gente. Não ia. Mesmo sabendo do quão bom é pra mim gravar esses vídeos. Porque me traz uns benefícios muito bons. Porque querendo ou não, eu aprendo a falar melhor. Com uma linha de pensamento contínuo. E eu compartilho com vocês o conhecimento que eu tenho. Porque, de alguma maneira, esse conhecimento vai lhe impactar. E vai fazer sentido pra você, né? Então é muito bom gravar vídeo pra mim. Mas como eu estava falando pra vocês, esses tempos eu entrei numa noia muito grande de comparação. E não só de comparação, mas de muita crítica. Eu gosto muito dos assuntos que eu sei e eu falo no TikTok. Eu gosto muito desses assuntos. Mas eu comecei a me prender eu só posso falar desse assunto se eu souber dele perfeitamente. Se eu tiver, uma grande base de conhecimento em relação a esse assunto. Só aí que eu vou poder falar sobre esse assunto. Porque eu tava me comparando com a forma didática de outras pessoas que estavam falando e ensinando sobre esse mesmo assunto que eu falo. E eu comecei a me comparar com elas, pensando assim, poxa, mas eu não falo tão bonito assim, ou eu não acho que eu tenho esse conhecimento todo, ou enfim. Então eu comecei a estudar sobre os assuntos que eu falo, e até os que eu não falo, para agradar os outros. Começou a virar uma coisa que antes era natural, e eu gostava de fazer, que era meu, olha como ela é bem estudada sobre isso, e olha como ela é legal por ela saber sobre isso perfeitamente. Olha como ela é cool por ela saber perfeitamente sobre esse assunto extremamente nichado, ou nichado, enfim. E isso tava me dando um travamento, não vou mentir pra vocês. E as coisas que eu gostava de fazer começaram a se tornar um peso. Um peso se fazer isso. Por causa dessa comparação e dessa grande crítica. Como eu falei pra vocês, eu tô sendo muito crítica comigo. Eu tô sendo pra caralho crítica comigo mesma. Eu comecei a me criticar com a forma como eu gravo os meus vídeos. A me comparar com fulana. Nossa, fulana grava os vídeos dela com uma linha de raciocínio perfeita. E ensinando perfeitamente sobre o assunto que ela tá falando no vídeo. E sem muitos desvios, sem muitos rodeios, ou sem muitos outros assuntos sendo mesclados com esse. E aí comecei a me comparar, obviamente. Mas aí eu percebi, poxa, eu não sou fulana. Talvez alguém goste dessa forma como que eu gravo esse meu conteúdo, né? Eu gravo os meus vídeos. Alguém vai gostar. Porque tem público pra todo mundo. Tem público pra todo mundo. Por que eu não teria um público também?
por que não teria pessoas que me assistem mesmo? É só o começo. Porque eu tô falando isso porque as vozes da minha cabeça falam assim: ninguém vai te assistir, ninguém vai te suportar, ninguém vai querer ver seus vídeos. Ninguém vai querer saber de você. Você está sendo uma trouxa, uma besta, ou estar gravando esses vídeos. Ninguém vai lhe escutar. É as vozes da minha cabeça, né? Os diabinhos da minha cabeça. E não faz sentido os meus diabinhos da minha cabeça falar isso. Não faz. Tem público pra tudo. Tem público pra mulher que tá de tornozeleira gravando vídeo no TikTok sobre a tornozeleira dela, e ela tem mais de 161 mil seguidores, muito mais do que isso. E ela só é uma TikToker. TikToker é foda. Uma TikToker, enfim. De tornozeleira. Esse é o assunto dela. E tem gente que assiste, tem público pra isso. Por que não teria público para mim também? Entende? Não faz sentido isso, vozes da minha cabeça. Eu tô só no começo. É claro que eu tô flopada. Flopada é foda, né? Claro que eu tô flopada, né? Porque é o meu começo, né? No caso, o meu recomeço. É assim, é normal. Entende? Eu não sou uma influencer super bombada lá em outras redes sociais que migrei pro YouTube. Não quer dizer que as pessoas vão vir milhares de pessoas me assistir, porque eu não sou bombadérrima lá. E, uau, nossa, a diva criou um canal no YouTube, tá gravando vídeo pra lá, vou ter que assistir. Eu não tenho um público tão grande assim lá, né? Então é óbvio que não vai vir milhares de visualização logo agora, nesse meu recomeço. Principalmente porque eu tô quebrando um ciclo e, querendo ou não, vão acontecer coisas pra me desmotivar, para que eu pare de gravar os meus vídeos de uma vez. Mas eu não vou parar, eu vou gravar os meus vídeos. Porque eu gosto de gravar os meus vídeos. É muito legal conversar com vocês. E é muito legal falar sobre os meus pensamentos. Falar sobre os meus conhecimentos. Sobre as minhas noias. É muito legal. Mesmo que no começo ninguém me assista direito. Não tô nem aí. Eu tenho alguém que me assiste, né? Pelo menos uma pessoa me assiste. Que é o meu editor. E eu mesma, né? Então não tem essa de não... Ninguém tá te assistindo. Então, assim, eu mesma e o meu editor, pelo menos, estamos me assistindo. Mas, enfim, é só o começo, sabe? E é assim mesmo. Então, como eu tava falando pra vocês, não tem problema você querer buscar coisas diferentes, coisas novas, você ser curiosa. O problema é você fazer isso só para as pessoas te acharem legal. Cool. Nossa, olha como ela é nichada. Olha como ela é bacana, porque ela sabe sobre esse conteúdo. Porque você se perde, você uma hora ou outra se sente frustrada. Porque isso não é algo que você realmente tá fazendo porque você gosta. E sim porque o outro quer que você faça. Né? No caso, o outro acha legal isso e você quer agradar o outro. Não tem problema você ser curiosa. Você deve ser curiosa. Eu sou curiosa. Muito curiosa. Assim, até demais, eu acho. Porque, assim, curiosidade faz a gente descobrir coisas novas. Mas não abandona o que você já gosta, sabe? Se ainda faz sentido pra você, não abandona. Porque a gente acaba abandonando porque a gente esquece essa euforia de conhecimentos novos. Não porque não faz mais sentido, só porque a gente esquece mesmo. Mas, cara, fazer coisas que a gente antigamente gostava de fazer é muito bom, traz um conforto muito grande. E traz uma clareza. Mas como eu tava dizendo pra vocês, aí eu comecei a me perguntar, nossa, mas então o que eu gostava de fazer quando eu tinha umas 12, 14, 15? E a resposta veio. Você gosta muito, muito de analisar as pessoas. Você gosta muito de analisar o comportamento humano. Você gosta muito de perceber as pessoas, de observar elas e pensar, se a pessoa tá desconfortável, se sim, por que ela tá desconfortável? Será que ela vai passar desconforto? Ou a pessoa tá alegre, tá feliz? E, enfim. Ou qual é o tipo de personalidade dessa pessoa? Ah, essa que mais me pega. Essa que eu mais amo. Porque eu descobri uma metodologia de como reconhecer a personalidade de alguém, que é através do Enneagrama. E isso pra mim fez tanto sentido, porque todas as pessoas que eu já olhei, analisei, eu vi essas 9 personalidades.
Só era difícil de encontrar pra uma pessoa que ela já é mais equilibrada. Aí é meio difícil de saber qual personalidade ela tem, mas geralmente as pessoas estão mais estereotipadas mesmo, elas estão mais com a personalidade em evidência, então acaba sendo fácil de identificar. E eu fiquei, poxa, mas eu também gosto muito dos assuntos espirituais, eu gosto muito sobre a energia feminina, a energia masculina. E, inclusive, eu já tenho uma ideia na minha cabeça de TCC em relação a isso. Mas eu fiquei sabendo que TCC pode ser em grupo, e eu não sei se o pessoal do meu TCC vai querer, né, do meu grupo vai querer fazer o meu assunto, mas enfim. Tomara que não seja, que seja individual, porque eu quero apresentar individualmente esse TCC. Né? Ó, TCC, eu nem comecei a faculdade ainda, talvez pra você já tenha começado a faculdade quando foi lançado, mas enfim, esse vídeo. Mas enfim. Eu fiquei pensando assim, nossa, mas será que alguém vai gostar de ver eu falando sobre esses assuntos e misturando eles, né, no caso... Porque, querendo ou não, o cientificamente comprovado e o não cientificamente comprovado se complementam, eles se mesclam, eles se juntam. Dá pra você complementar eles. Dá pra você mesclar eles. E dá pra você tirar um conteúdo, no caso, responder muitas coisas com a mescla desses assuntos. Então, não faz sentido esse meu pensamento de, nossa, será que alguém vai querer assistir isso? Vai sim. Vai sim. Eu adoraria assistir isso. Alguém mesclando esses conteúdos. E, enfim. Então me deu essa loucura de ninguém vai querer assistir isso. Ou eu não tenho conteúdo pra isso. No caso, eu não tenho conteúdo suficiente. Ou eu não sei explicar o suficiente, que nem deu uma loucura esses dias comigo em relação aos conteúdos no TikTok, de achar que eu só vou só explicar sobre esse assunto se eu souber ele perfeitamente. Que loucura, bicha, nada a ver. E assim, é isso que eu tô fazendo. Eu tô aproveitando também que eu sou pequena, que eu sou nichadinha, que eu sou micro dos micros influenciadores, e eu tô testando os meus conteúdos. Porque, ó, esses dias eu pedi, né? O universo me deu um sinal. Eu estou precisando de um sinal, não sei o que eu tô fazendo certo ou não. E aí, eu tava postando os vídeos do TikTok, acabei, né, passando na minha folha do seguindo. E apareceu o vídeo da Babi Ohana falando assim: gente, vocês têm que aproveitar que vocês são micro dos micros influenciadores e utilizar essa insignificância de vocês, no caso, essa coisa de não estar sendo tão popular assim, e aproveitar e postar o que vocês quiserem, sabe? Postar o que dá na telha de vocês, falar o que vocês quiserem, de testar conteúdos, de testar horários, de testar assuntos. Aproveitar que você não tá com grande influência, porque ela falou, né? Eu já tenho uma certa influência, eu não posso postar o que eu quiser postar. Não posso mais fazer isso. Vocês ainda podem fazer isso. Então, eu fiquei, nossa, faz sentido. Eu acho que talvez esse seja o sinal respondido. Talvez esse seja o sinal que eu pedi pro universo. E pra mim faz sentido. E é isso que eu tô fazendo, eu tô testando. Tô testando os meus conteúdos comigo mesma, sabe? Testando saber até onde eu sei sobre eles, como eu posso explicar eles pra vocês, ou quais tipos de conteúdo ressoam mais comigo e me fazem feliz de verdade falar sobre. E testando também muitas outras coisas, né? Mas eu só tenho esse momento pra fazer isso. Que é um momento onde eu não tô sendo tão que eu não tô assim bombadíssima, que é o meu começo. Eu tenho esse momento, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E é isso que eu tô fazendo. Então, lógico que eu posso postar sobre os conteúdos que eu gosto de falar e misturar eles de alguma maneira para que eles façam sentido. Enfim, é sobre isso o vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, né? Eu tento gravar com o cabelo solto, mas como eu moro no Nordeste, né? E eu tô sem ventilador e sem ar-condicionado, por enquanto. Eu tô gravando esses vídeos num quarto que não tem ar-condicionado. Eu não consigo ficar com o cabelo solto. Me dá muito calor. Vocês estão vendo, né? Vocês acham que esse iluminador é o quê? Só o iluminador não é. Esse aqui é mistura de suor. E dá esse efeito glow, esse efeito molhado. Porque realmente tô molhada de suor, bebê. Então, enfim.
E eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, porque eu gravei o primeiro vídeo e foi muito legal gravar ele. Eu achei que eu tive uma linha de raciocínio muito legal e eu falei coisas interessantes no primeiro vídeo, mas como a burra aqui não ligou o microfone, né? Foi desligadinho, eu perdi o vídeo. É isso, minha diva. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei e um beijo pra você. E se você quiser compartilhar alguma coisa que veio, algum insight que veio durante essa conversa, ou acrescentar algo, ou esclarecer alguns pontos que eu citei aqui nos comentários, não tem problema, você pode fazer isso, tá? Você é livre pra comentar o que você quiser, que tenha a ver com o assunto do vídeo de alguma maneira, né? E de forma respeitosa, obviamente, né? É isso, me diga. Te amo. Mais um beijo. Tchau.